Programa Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Esse canal do YouTube, ele tem como objetivo contribuir no estudo prévio das lições bíblicas da CPAD. As lições que são usadas nas escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus, tanto no Brasil como fora do Brasil, e outras denominações também que utilizam essas revistas. Eu deixo aqui sempre um comentário em vídeo e também um arquivo de slides, eu deixo no meu canal do SlideShare. Então você procure no meu blog, natalindaneves.blogspot.com.br, e você acesse o arquivo de slide e escute aqui os vídeos que eu deixo, que eu posto para você. Você pode baixar o arquivo de slide, lendo lá os tópicos que eu deixo para você, os tópicos principais, e escute esses vídeos que eu deixo para você nesse canal, para que você possa estudar antecipadamente. Seja você professor, professora, seja você aluno ou aluna da escola dominical. Mesmo você que ainda não é aluna da escola dominical, não é professor nem professora, mas poderá estudar na sua casa e poderá participar também conosco. Poderá estudar um pouco mais da Palavra de Deus gratuitamente e poderá trazer grandes exemplos para a sua vida cristã, para a sua vida religiosa, para o dia a dia da sua vida. Certamente, esses estudos irão contribuir para que você tenha uma vida mais feliz, uma vida mais próxima com Deus. Muito obrigado e peço que você compartilhe com a sua rede social, divulgue esse canal, uma fonte de bênção de Deus para a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e conto com o seu apoio. Estamos aqui mais uma vez para nós estudarmos a lição de número 9, que fala sobre o prenúncio do fim. Para você que está chegando agora, nesse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Daniel. E já estamos quase na fase final, restando aí mais 5 lições. Lições importantíssimas que nós já vimos até agora. Nós vamos estudar o capítulo 8, que compõe a segunda parte do livro de Daniel, porque até agora nós vimos a parte escrita em aramaico, e agora nós vamos ver uma parte escrita em hebraico. Se você quer ter mais detalhes sobre as 3 partes do livro de Daniel, se você ainda não assistiu a lição de número 1, retorne à lição de número 1, que ali eu trago algumas informações adicionais sobre essa questão da composição do livro de Daniel. Nesta lição nós vamos estudar sobre a queda de 2 impérios específicos. Nós já estudamos no capítulo 2, no capítulo 7, que são paralelos a esse capítulo, sobre os 4 impérios mundiais. Neste capítulo nós vamos estudar 2 impérios mundiais em específico, que são os impérios Medo-Persa e o Império Grego-Macedônico. Um sucedeu ao outro. Aqui nós vamos tratar sobre características desses impérios. Agora, figurado em 2 animais distintos. Um carneiro com 2 pontas ou 2 chifres, um maior do que o outro, simbolizando aí a aliança entre os Medos e os persas. E também um bode com um chifre entre os olhos, com uma figura de unicórnio, figurando o início do Império Grego, com Alexandre. E depois nós vamos ver esse bode com 4 chifres. E não acaba por aí. Nós vemos aí uma figura de um pequeno chifre que vai surgindo dentre esses 4 e se destacando. Quem são esses chifres? Quem é esse unicórnio? Nós vamos ver o que simboliza essas figuras para nós entendermos um pouco mais sobre a história dos impérios mundiais em relação ao povo de Israel. Mais uma vez, lembrando que esse livro que nós estamos estudando, Daniel, é um livro apocalíptico. Nós vemos isso nas próprias lições bíblicas da CPAD, essa afirmação, no livro que é correlato à lição de Helena E. Cabral, falando que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Hoje
isso é unânime em relação aos eruditos, pessoas que realmente são estudiosos da palavra de Deus, que se dedicam de uma forma de um estudo científico, considera esse um livro apocalíptico. Mas vamos ver que durante as lições, já mencionei algumas vezes, por mais que afirmem que é um livro apocalíptico, tem sido tratado muitas vezes como um livro escatológico ou um livro profético. Existe uma diferença entre livro profético, entre profecia, entre escatologia e entre apocalipse, que é um gênero literário, ou literatura apocalíptica, que é uma outra diferenciação que não vamos entrar em detalhe aqui para aprofundar nessa questão. Mas vemos que às vezes as pessoas, por mais que falem que é um livro apocalíptico, têm tratado como um livro profético ou um livro escatológico. Escatologia é quando fala do fim, e Apocalipse tem escatologia, mas é uma escatologia apocalíptica. É quando se utiliza de figuras para tratar de questões do momento presente, de uma forma velada, fazer uma crítica ao imperialismo, ao poder dominante. Então é importante você que é estudante de teologia, mas importante ainda as pessoas que fazem comentário conhecer, né, essa diferenciação, para que você, que é professor, possa orientar melhor o seu aluno. Vamos então ao primeiro tópico dessa lição. Você que já está conosco há um tempo, não vai estranhar quando nós mudamos aí os tópicos da lição, por entendermos que o tópico que é colocado na lição não responde adequadamente ao título. Nós temos que fazer aí uns malabarismos, não mudamos o título, porque você já está acostumado a achar pelo título, mas tentamos ajustar aí os tópicos da lição, geralmente na maioria das lições da CPAD. Vemos que no próprio livro existe uma diferenciação da revista. Já falamos aqui muitas vezes, então só para orientar você que está nos ouvindo, e as coisas continuam do mesmo jeito, né? Vamos lá ao primeiro tópico. A decadência do Império Medo-Persa, que é aquele império que havia derrotado os babilônicos, né, e que agora está em decadência e surge um novo império, que já há algum tempo, antes da queda do Medo-Persa, eles já estavam crescendo de maneira rápida, com Filipe, o pai de Alexandre, depois de morto, então Alexandre toma o seu lugar. É o que nós vamos ver aqui, então, é essa decadência do Império Medo-Persa e a ascensão do Império Grego-Macedônico, principalmente no início com Alexandre Grande, e depois nós vamos ver com os 4 generais e o destaque para um dos generais. Mas aqui nós vemos essa figura, como já disse, um livro apocalíptico, provavelmente uma antedatação, de um período que foi escrito posteriormente. Aqui nós vemos esse capítulo 8 a 12, onde relata ou faz uma alusão como se Daniel estivesse lá no final do Império Medo-Persa, próximo de 539, e ali ele passa de um simples interpretador de visões para um receptor de visões. Agora é ele que tem visão, não é ele que vai decifrar a visão de alguém, mas ele que tem essa experiência e através dessa visão tem aí algumas revelações a respeito do que estava acontecendo na história e como Deus acompanha essa história. No comentário e no próprio livro existe aí separando a forma de como é visto no capítulo 2 e o capítulo 7, a questão moral e espiritual versus a questão político e material. Mas nós vemos que aqui o que ele faz é um aprofundamento em relação a 2 impérios. Então essa que é a concepção que eu faço deste capítulo, é um aprofundamento sobre 2 impérios especificamente. Na realidade, aqui nesse capítulo, nós vemos uma repetição do que havia sido predito no capítulo 7, agora com símbolos de animais diferentes sobre o 2º e 3º império, como nós já falamos. Vemos que nesse capítulo, conforme já anunciado na introdução, são 2 figuras diferentes que aparecem. A figura do carneiro, que nós vamos ver que tem uma relação com o Império Medo-Persa. Por que tem essa relação? São figuras mitológicas, tanto o carneiro como também o bode, e traz aí alguns significados que são importantes dentro da nossa lição. O carneiro, que simboliza o Império Persa, nós vemos aí uma ligação já com a própria história.
Os reis persas utilizavam um emblema, uma figura de uma cabeça de carneiro sobre a sua cabeça, já demonstrando aí a importância dessa figura do carneiro para o Império Medo-Persa. Por isso que o autor utiliza essa figura para demonstrar para os seus leitores, como dissemos aí que é um livro apocalíptico, eles tentam de uma forma velada trazer uma mensagem para os seus leitores, aonde os leitores entendem o que ele está dizendo. Mas os impérios mundiais muitas vezes encaram essa literatura como algo inocente, não entende o que está por trás da mensagem do livro. Aí a grande diferença da literatura apocalíptica. Quem estava recebendo estava identificando que esse carneiro era o Império Medo-Persa e que nós vamos ver no decorrer desse texto que é um império que estava aí em decadência, que iria cair. Então quem estava lendo sabe que estava falando sobre a queda do Império Medo-Persa. O verso 4 fala que esse carneiro ele expandiu ou chifrou, deu algumas chifradas em 3 direções. Aí fala sobre a expansão do Império Persa, que se expandiu entre 3 direções. De leste para oeste, aonde conquista aí a Babilônia, a Síria e a Ásia Menor. No norte, a Armênia, e no sul, o Egito e a Etiópia. Então nós vemos a figura do carneiro que ele se direciona das chifradas, vamos dizer assim, em 3 direções, demonstrando aí a abrangência do Império Persa, que era muito grande, e esse carneiro que era símbolo de poder e autoridade para a cultura dos persas, aqui demonstrando o poder, a abrangência desse Império Persa, a conquista que eles tiveram entre os povos, aí avançando de uma maneira significativa em área geográfica. Além da figura de autoridade e poder, vem a figura de proteção para o rebanho. Então nós vemos aí que esse carneiro, então protegendo, ou seja, a figura do líder, protegendo a sua nação, os seus súditos. Então trazendo aí um reforço, que era a figura que era apresentada dentro da cultura persa. Mas vemos que a figura do carneiro com 2 chifres, que é um chifre maior, que simboliza a Ciro, e um chifre menor, que é a Dário, que foi o primeiro que tomou posse, ou seja, que deu a introdução, ou que iniciou o governo, a aliança entre o Medo e os persas. Depois veio o Ciro, que é considerado o grande, esse é o grande líder, o líder persa, que passa a dominar. Mas o seu sossego, a sua zona de conforto estava acabando. Diz que veio um bode do ocidente sobre a terra, ou seja, como que estivesse voando, e que entre os seus olhos havia um chifre, mas um único chifre. É um bode, mas parecido com um unicórnio, aquele que tem um único chifre entre os olhos. É uma figura de Alexandre, que estava se levantando aí depois da morte do seu pai, e ele de uma forma espetacular, de uma forma rápida, e estava assustando as demais nações, e esse Império Medo-Persa que estava em decadência, então ele se vê em perigo, porque se vê lá um grande bode com o seu chifre, o único chifre, Alexandre, o grande líder que estava se levantando contra o Império Medo-Persa. O perigo estava à beira das portas dos medos e persas. Nós vemos que Alexandre, ele veio no verso 6 e 7, na figura do bode, que vai sobre o carneiro e quebra os 2 chifres, quebra os seus líderes, ou seja, tem um domínio sobre o Império Medo e Persa. Nós vemos algumas datas que são importantes, algumas batalhas que são importantes nessa conquista. Vemos que em 334 Alexandre cruzou o Estreito de Dardanelos e derrotou os sátrapas. Pouco tempo depois venceu Dario III na Batalha de Issos, em 333 a.C. Em 331 ele vence o grosso das forças medo-persas na famosa Batalha de Galgamela. Em 331, então, Alexandre ele concretiza, consolida então a sua conquista do Império Medo-Persa, aquele que vem a ser agora o grande nome, alguém que vem com um sistema inovador de conquista, aquele
que foi discípulo de Aristóteles, aprendeu ao pé do filósofo, e essa experiência e aprendizado influenciou de forma significativa na sua cultura, na maneira de conduzir o povo. Por isso o grande sucesso que teve Alexandre ao conduzir como uma figura carismática o povo grego macedônico, porque na realidade Alexandre era macedônico e ele então passa a dominar a Grécia e se torna um grande império, derrotando então o Império Medo-Persa. E como a figura fala que esse bode ele vinha com grande mobilidade, demonstra a rapidez como que Alexandre, em 13 anos, ele acaba conquistando todo mundo conhecido da época. Tem filmes que você pode assistir para te ajudar. Recentemente saiu um filme sobre Alexandre o Grande e como ele foi se estendendo na área geográfica e aumentando como nunca o império. E ele tinha uma sede de poder, uma sede de conquistar todo mundo conhecido. E nós vemos que em 13 anos ele chega aí a um sucesso esplendoroso como nunca visto. Agora, o bode, ou seja, o bode com um chifre único entre os olhos, Alexandre o Grande, é o grande nome. É um grande império mundial que tem o domínio sobre todos, inclusive sobre a região da Palestina. Mas como nós já vimos, nem todo império é para sempre. Vamos então à divisão do Império Grego Macedônico.